No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas notícias interessantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo e que impactam em investimentos, mercado financeiro, Bitcoin, Brasil e Estados Unidos, certo? E vou começar pela questão do Banco Master aqui, post do Bruno Perini no Instagram. Então vamos dar uma olhada aqui e comentar essa questão. A fatura das fraudes do Banco Master chegou, rombo de 52 bilhões de reais no FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Com 8 instituições liquidadas, o FGC vai usar em torno de 40% do caixa em ressarcimentos. Isso equivale a metade do lucro anual de 4 bancões do Brasil: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. E adivinha quem vai pagar a conta dessa farra? E aqui, talvez uma lembrança em relação ao risco do sistema financeiro, certo? O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele não é infinito, bancos também quebram, inclusive quando o Bitcoin foi criado e o primeiro bloco aí feito minerado em 2009 possui justamente uma menção a um jornal onde os bancos seriam salvos. Então, justamente o Bitcoin ele mostra aí uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, onde grandes bancos acabam levando algumas vantagens aí em função de toda a dificuldade, todo o oligopólio bancário e a gente acaba pagando a conta via taxas mais altas, via crédito mais alto e assim por diante, né? Sem falar de um dos principais problemas, que é a inflação e o efeito Cantillon. Mas vamos seguir aqui então, notícia da CNN Money, né? Liquidações ligadas ao Master somam rombo de 52 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Crédito no FGC. Então, o colapso do conglomerado Master não foi um evento isolado, mas uma reação em cadeia que gerou o maior sinistro da história do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Veja a composição do rombo de 51,8 bilhões de reais. Então temos o Banco Master aí, o principal problema, 40,6 bilhões de reais. O Bank, né, braço digital, 6,3 bilhões de reais. E Banco Pleno, 4,9 bilhões de reais. Foi uma implosão sistêmica. E aqui, novamente, né, isso mostra que bancos não são infalíveis e que podemos ter problemas no sistema financeiro tradicional também, além do mais óbvio, que é a perda de poder de compra da moeda fiduciária. Aqui não falando necessariamente de bancos especificamente, mas do problema do sistema monetário tradicional, a moeda fiat, a moeda fiduciária, que vem perdendo poder de compra ao longo do tempo. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real nem se fala, né? O plano real foi feito em 94 e também já perdeu a maior parte do seu poder de compra. Então, seguindo aqui, sem contar que ao longo da história, e quem conhece aí a história da economia do Brasil sabe que já aconteceu confisco de poupança, inúmeros períodos de hiperinflação, inúmeras moedas, então agora a gente está vendo também bancos quebrando, né? Vamos seguir aqui para o próximo ponto, então. O FGC tem hoje cerca de 180 bilhões de reais de patrimônio total, mas apenas 125 bilhões de reais em liquidez imediata, dinheiro na mão. Ou seja, um único escândalo consumiu 42% de toda a liquidez do sistema de proteção. E como o FGC é uma entidade privada, ele não pediu socorro ao governo, Tesouro, mas cobrou a fatura dos seus mantenedores, no caso, os bancos. E para quem que vocês acham que os bancos vão repassar essa conta, né? Então vamos seguir aqui. Bom, então para cobrir o buraco e recompor o caixa, foi aprovado neste mês uma chamada de capital de 5 bilhões de reais. A regra é dura. Os bancos são obrigados a antecipar 5 anos de contribuições ordinárias de uma vez só. Serão antecipados mais 12 meses em 2027 e outros 12 meses em 2028. Foi instituída uma contribuição extraordinária mensal de 50% sobre o valor habitual por tempo indeterminado. Bom, o Banco do Brasil, então, que detém 15% dos depósitos elegíveis no FGC, no Fundo Garantidor de Crédito, já confirmou publicamente o BAC. Terá que desembolsar 5 bilhões de reais nesse ano. Mas o prejuízo invisível é ainda pior. Com a Selic a 15%, esses 5 bilhões de reais deixam de render na tesouraria do banco, gerando uma perda anual de 750 milhões de reais em receitas financeiras. Isso representa 13% do lucro que o banco teve no quarto trimestre de 2025, ou seja, é bastante coisa.
Se você é acionista de bancos, vai sentir o baque nos balanços das empresas. Do lado dos clientes, essa conta pode ser repassada de 4 formas. Spread maior, empréstimos e financiamentos mais caros, menor rendimento, em CDBs, LCAs, LCIs pagando menos, tarifas, reajustes em pacotes de serviço e restrição, menos crédito disponível. Não tem almoço grátis, alguém vai pagar a conta e geralmente quem acaba se ferrando em toda essa conta do sistema financeiro tradicional, moeda fiduciária, são geralmente as partes mais fracas, né? Então é interessante aqui esse evento que mostra que sim, o sistema bancário possui várias fragilidades, embora exista esse ar de algo que não possui falhas, mas sim, né, várias falhas já aconteceram e a própria moeda fiduciária aqui é uma grande falha, né? Não à toa as alternativas aí que estão surgindo com cada vez mais frequência. A gente viu o ouro recentemente se valorizando mais de 70% em dólar nos últimos 12 meses, então o ouro vem aparecendo como a principal alternativa, aí, principalmente para grandes players, bancos centrais e players mais tradicionais, né? O old money, digamos assim, o old money está correndo para o ouro como uma alternativa às moedas fiduciárias, em função da perda de poder de compra e em função também da dívida que vem crescendo no mundo inteiro. Só nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares, e também temos uma alternativa mais tecnológica que vem se valorizando, né? Talvez seja o líder aí de valorização nos últimos anos, né? Um dos principais ativos em termos de valorização nos últimos anos, que é o Bitcoin, potencialmente o ouro digital, que está inclusive passando por uma promoção com mais de 47% de queda, 64 mil dólares historicamente para o Bitcoin é bastante coisa ainda, não dá para dizer que ficou tão barato assim, mas levando em consideração que o preço estava há pouco tempo atrás em 122 mil dólares, é uma queda considerável. Em reais, está sendo cotado a 330 mil reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo, com uma valorização de mais de 20 mil%. Caramba! Desde maio de 2026. Inclusive, a observação clássica aí do canal, se você está pensando em aproveitar a promoção no Bitcoin, eu deixo aqui o link da BIPA, né, parceira do canal, então você pode utilizar o cupom SATOSHI21, o cupom aqui do canal, para ganhar alguns bônus aí. Então a BIPA, para quem não conhece, é uma exchange onde você pode comprar e vender muito facilmente, com Pix é muito fácil, interface muito simples aí de utilizar, muito intuitiva, eles têm taxa zero para compras recorrentes, então se você quer fazer seu DCA ali, é muito interessante, e cashback de até 1% em Bitcoin, né? Não é em uma shitcoin, não é em reais, mas cashback de até 1% em Bitcoin nas compras do cartão. Então, muito interessante, porque usar o meu cupom, então porque você consegue esses bônus que estão aqui na tela. Conforme você vai comprando, você vai ganhando bônus. Então, enfim, fica ali na descrição do vídeo o link, caso vocês tenham interesse. E agora vamos falar sobre outro assunto que vem movimentando o mercado, também post do Bruno Perini. Duro golpe para Trump. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o tarifaço global e afirmou que o presidente extrapolou sua autoridade. O resultado, existe a possibilidade de que até 175 bilhões de dólares cobrados em tarifas tenham que ser devolvidos. E aqui vamos seguir o post. Então, Trump chamou o veredito de vergonhoso e anunciou um plano B, tarifa global de 10% com base na seção 122 da Lei Comercial de 1974. Só que essa alternativa é bem mais fraca, né? Tem teto de 15%, prazo máximo de 150 dias, não permite tarifas diferenciadas por país e já nasce vulnerável a contestações jurídicas. O resumo é que o Trump saiu de tarifas ilimitadas, sem prazo, que chegavam a 50% ou mais, para uma versão temporária, genérica e com validade de 5 meses. Ou seja, é uma disputa política em relação às tarifas e à economia, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. E aqui cabe o contraste interessante, porque o dólar, que há pouco tempo atrás era a moeda de reserva global, hoje em dia está sendo desafiado. Países como Rússia, China e outros não querem depender única e exclusivamente do dólar. Por alguns motivos. Primeiro, porque está ficando cada vez mais claro que as moedas fiduciárias possuem um grande problema e que o cenário é um tanto insustentável se pensarmos no longo prazo. E também temos uma dívida crescente. Nos Estados Unidos já passa, né, como eu falei, de 38 trilhões de dólares, mas é um problema que vem acontecendo no mundo inteiro. Então, várias alternativas estão sendo ventiladas e hoje em dia a gente tem uma pressão geopolítica crescente. Então, vamos seguir aqui
Com a decisão de ilegalidade, quem pode pedir o dinheiro de volta, né? A pergunta que fica. Nos Estados Unidos, quem paga as tarifas são as empresas importadoras, não os países exportadores. Agora, esses importadores têm direito de solicitar reembolsos à Agência de Alfândegas dos Estados Unidos, a CBP. Mas a corte não especificou o que fazer com os 175 bilhões de dólares já arrecadados, e Trump usou parte desse dinheiro para financiar políticas com auxílio aí, né, de agricultores. E o resultado pode ser um caos burocrático, né? Então, para o Brasil, a decisão pode destravar 15 bilhões de dólares em exportações que estavam sendo taxadas pelos Estados Unidos, e vale lembrar que o Brasil chegou a sofrer tarifas de até 50% em alguns produtos, mas a maioria dessas sanções específicas já havia sido revertida em novembro de 25. Além disso, a nova tarifa de 10% anunciada por Trump ainda atinge o Brasil. Então, é basicamente incerteza política e várias decisões aí econômicas e monetárias, eventualmente, que acabam impactando o nosso dia a dia, né? O que mostra realmente o contraste com esses outros ativos que são descentralizados, que eles não possuem um dono específico. Quem é o dono do ouro? Não existe, né? O ouro, aí, se você faz a custódia, você é o dono do ouro que está na sua custódia. O Bitcoin é a mesma coisa. Quem é o dono do Bitcoin? Nós temos o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, mas ele não tem mais poder sobre o Bitcoin, então o Bitcoin é um ativo independente. Então é interessante como o mundo está atento para ativos independentes. Eu gostaria de lembrar também que eu possuo uma mentoria sobre Bitcoin. Então, se você considera o Bitcoin um ativo interessante, está querendo aprender sobre o assunto, eu tenho uma mentoria exclusiva comigo, onde eu vou falar tudo sobre Bitcoin, tirar dúvidas e dúvidas bem básicas, né? Um curso para iniciante para você começar sem saber nada sobre o assunto e sair sabendo se expor à valorização do ativo esse que é um dos que mais se valorizou nos últimos anos e que está numa promoção agora, né? Então, se você tiver interesse, na descrição tem um link de WhatsApp, você manda uma mensagem aqui para o WhatsApp do canal e entraremos em contato, né? E o mais interessante é que, em parceria com profissionais certificados, você pode, inclusive, montar a sua carteira e fazer o acompanhamento posterior, né? Então, vale muito a pena. Eu estou começando agora e temos algumas vagas aí limitadas. Então, se você tem interesse, não demore muito para entrar em contato, porque em breve eu posso fechar aí as vagas por algum tempo para garantir o melhor atendimento. É um atendimento exclusivo, inclusive, né? Então, dito isso, como é que estão os mercados no dia de hoje? Então, o Bitcoin especificamente andou de lado aí. A gente teve uma correção forte com o preço chegando em 62 mil dólares e depois voltou a se valorizar novamente. O ouro também andou de lado, eu acabei de atualizar aqui, o ouro que já passa de 5 mil dólares. Então temos uma valorização bastante expressiva, vamos colocar aqui nos últimos 12 meses, 74% de valorização em dólar. Em relação ao mercado internacional, temos SP500, o principal índice de ações dos Estados Unidos, muito próximo da máxima histórica, então um ativo ativos que vêm se valorizando principalmente desde 2008, pós políticas de quantitative easing, e para fechar aqui o dólar, muito próximo de 5, então teve uma correção bastante grande desde o topo em torno ali da faixa dos R$6 por dólar, né? Então, historicamente, o dólar vem se valorizando frente ao real e moedas mais fracas, mas recentemente, né, olhando para o curto prazo, tivemos uma correção aqui no dólar, o que aumenta ainda a promoção do Bitcoin no momento atual, porque o Bitcoin é cotado em reais. Então, se a gente observar aqui a queda do Bitcoin em reais, é ainda maior, próximo ali de 50%. Então, esse aqui é o giro de principais notícias do dia de hoje, né? Fechando aqui com o Bitcoin cotado a 64 mil dólares. Disclaimer clássico do canal, não é uma dica de investimentos, então caráter informativo apenas. E novamente, se você gostou do vídeo, já deixe o seu like e principalmente considere fazer parte da área de membros para apoiar o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até breve.